Oi, gente! Bom dia! Nossa, quanto tempo que eu não faço live, que gostoso! Na verdade, né, a ideia não era uma live, mas por alguns problemas técnicos, nós trouxemos a live para o Instagram. Para quem não sabe, eu sou a Lorene Guarnieri e eu tenho um canal no YouTube que também tem esse nome, Lorene Guarnieri. Então, é para lá que a ideia dessa live era fazer lá no YouTube, né? Colocar lá essa gravação para mamães para se identificarem. Na verdade, estou criando um canal novo de para falar sobre assuntos de mãe mesmo, né? Como que a gente vê que às vezes a gente acha que só a gente que passa perrengue e não é, né? A gente acaba vendo que outras mães passam pelas mesmas situações que nós. Algumas situações nem tão agradáveis assim. A gente vai. Tô chamando aqui, ó, a minha convidada de hoje. E é muito bom estar com convidados aqui. Olá! Oi, bom, Ela chegou. Ai, que bom. Tô muito feliz que deu certo, viu, Ana? Apesar de não ser do jeito que a gente tinha pensado, né? vamos ver, né? Mas deu muito certo. Ana, estava contando aqui qual é a ideia desse quadro, né? É trazer essa identificação mesmo com as mães, porque às vezes a gente acha que a gente passa perrengue e só a gente que passa por ter que tomar algumas decisões, fazer algumas coisas, e aí a gente acaba, às vezes, encontrando pessoas, conversando com pessoas e vê que as pessoas, às vezes, passaram pela mesma situação, né? Então, é para gerar aí essa identificação com as mães e quem sabe uma mãe que está passando por alguma situação a gente possa levar uma luz também, né, Ana? Então se apresenta, por favor. Sim, eu me chamo Ana Paula, sou casada há 26 anos, tenho filhos, um mocinho de 24 anos e uma mocinha de 20, Jovens. bem jovem. Fui mãe com 21 aninhos, bem novinha, mas era um sonho que eu tinha, né, de ser mãe, então foi planejado mesmo, E você já e era casada? já era casada. Mas com quantos anos você casou, Ana? Você já é com 21 filhos? Anos, 19 anos, bem novinha. Ai, casou. Então. Casei bem Mas pelo menos deu tempo, não é? novinha. Eu sempre sonhava com a minha família, eu sempre achava que eu ia ter 2 filhos. Eu falava que eu queria ter um casal de filhos, um menininho, Olha que legal. menina, desde pequenininha, eu brincava de casinha, sabe? E imaginava a minha família, sabe? Desenhava a minha Uhum. vida. Olha Então eu sempre, que legal. sempre fui muito família, assim, né? Então, quando eu comecei a namorar, namorei pouco tempo também. Daí já casamos, Uhum. bem pouquinho tempo. Samir já falou, haha, vou agarrar, essa eu vou segurar. Na verdade, fui a primeira namorada dele também, né? Ai, que legal. Tava com algumas outras moças na época, mas namorar mesmo firme foi comigo. Olha, tá vendo? Que bonitinho. E me fala, Ana, a gente vai falar um pouco aqui sobre a decisão de trabalhar fora ou não. Sim. Porque eu estou percebendo, por que eu quis trazer, né, esse tema? Estou percebendo, e para mim foi muito difícil quando eu tive que voltar a trabalhar depois que eu tive as minhas filhas, porque era um misto de sensações, assim, eu queria, mas não queria, eu tinha dó de deixar em casa, e, ai, com quem que vai deixar, onde vai ficar? Mas eu também não tinha condições de parar de trabalhar naquela época e acabei voltando e sempre fiquei. E agora a minha transição de carreira para terapeuta exclusivamente foi muito baseada nisso, no tempo livre que eu ia ter para ficar com elas. Sim. Então, e já percebo algumas mudanças aqui em casa. Eu acho que tem bastante mãe, acho que toda mãe, quando engravida, acaba pensando nisso, né? Sim. E aí você falou que seu sonho era ser mãe, mas a hora que aconteceu de fato, como é que foi? Então, eu, quando engravidei, eu trabalhava, sabe? Eu trabalhava em Uhum. consultório médico e
É assim, quando eu estava grávida, no terceiro mês de gravidez, eu esperei mais um pouquinho ainda, mais um mês, porque eu tinha medo de não poder ser mãe. Porque Hum, então, quando eu ia na ginecologista, até mesmo menina, ela falava que meu útero era infantil, sabe? Que talvez eu não poderia engravidar, então eu tinha muito medo, né? uhum. E aí eu esperei os 4 meses, para ter certeza mesmo que ia dar certo a gravidez, né? E aí Já cresceu um pouquinho. continuei trabalhando, tudo. Só que assim, depois de um tempo, eu saí do consultório médico, mudei de cidade, vim para Piracicaba, quer dizer, eu tinha, não, eu estava em Sorocaba ainda. Mas assim, aí saí do consultório médico em Sorocaba, aí fui trabalhar para minha cunhada, de babá, cuidar da minha sobrinha. Ah, você já foi fazer um test drive. Cuidei dela um tempo, né? E aí parei, depois parei, inclusive na época minha cunhada ficou triste, ficou, ai, não vai sair, vai deixar a gente, né, e tudo, mas tive que sair. Aí Uhum. saí, aí veio o Gustavo, né? Veio o Gustavo, cuidei do Gustavo, pequenininho. Aí quando ele tinha uns 4 meses, eu coloquei ele na escolinha. Porque até aí, nesse período, meu marido tinha uma loja de bebê, de roupinhas de bebê. Eu trabalhava junto com ele. E eu lembro que eu levava o Gustavo num cestão assim grande, levava ele para a loja, tudo. Trabalhando desde cedo já. Coloquei numa escolinha muito boa, particular na época, e ele era muito bem cuidado. Assim, as moças eram muito carinhosas, né, tudo. Aí, com um aninho mais ou menos, eu tirei ele da escolinha. Eu quis cuidar mais dele, ficar mais com ele. E aí meu marido trocou de loja, parou com a loja, foi fazer outras coisas e eu fui cuidando dele. Uhum. Aí vim para Piracicaba. Vim para Piracicaba, tentei trabalhar aqui também, de babá mesmo, porque é uma coisa que eu gosto muito, né? E na época, quando eu cheguei aqui, era anúncio de jornal, lembra do anúncio de jornal? Aí fizeram uma. Esqueci o nome. Mas enfim, aí comecei a trabalhar de babá aqui também. Coloquei ele na escolinha aqui. Só que aí, com um aninho, ele não sabia falar ainda, né? E no Uhum. caderninho dele vinha escrito lá: ah, Gustavo tomou suquinho de maracujá. Gustavo comeu tal coisa. Mas eu falei, mas o Gustavo não gosta de suco de maracujá. E perguntava para as professoras lá, né? Ah, mas o Gustavo não toma suco de maracujá, ele detesta. Não, mas é que com os amiguinhos, ele toma porque tá junto com os amiguinhos, né? Ah, então tá. Só que um dia ele ficou doente e eu esqueci de mandar o remédio na mochilinha dele e veio escrito no caderno que ele tinha tomado o remédio. Falei, mas será que eles têm um remédio na escolinha, né? Aí fui perguntar. Ah, vocês têm remédio na escolinha e tal? Não, a gente não tem, a gente só dá o que a mãe traz. Eu falei, tá, então como que vocês escreveram na agenda dele que ele tomou o remédio, sendo que eu esqueci de mandar o remédio? Aí ficou uma saia bem justa, sabe? Uhum. Água assim pra mim, sabe? E falei, não, eu vou cuidar dele. Vou cuidar dele, Foi o que você precisava sabe? para se decidir. Conversei com meu marido, eu não ganhava tão bem assim. Daí ele falou, ó, eu prefiro que você fique em casa mesmo com ele, que eu vá trabalhar tranquilo, que eu sei que vocês estão em casa. E a gente decidiu. Aí fiquei em casa. Uhum. Com 25 anos, depois de 5 anos, eu tive a Júlia. Aí cuidei dos dois. Até então, daí não voltei mais a trabalhar, fiquei só com eles mesmo. E é tão diferente, né? Muito diferente. Muito Você diferente. saber tudo o que acontece, né? Hoje, eu entendo, assim, não, foi um acontecimento com você, não significa que as escolas façam isso e tal. Mas é difícil a gente ficar imaginando, né? Principalmente quando a criança não fala, o que será que está acontecendo lá? Porque ela não vai chegar e contar pra gente, né? Ponto. E o Gustavo ainda não sabia falar, né? Então, muitas vezes ele vinha com
o cheirinho trocado, toalha molhada, umas coisinhas assim que a gente vai somando, né? E aí eu Uhum. tomei essa decisão. E foi difícil? Tipo assim, no começo, você ficar em casa em tempo integral, você sentia falta de trabalhar? Não, eu gostava muito de estar com eles. Depois de uns anos, né? Aí, é claro que a gente pensa, fala, nossa, eu perdi quantos anos, não tive uma profissão, não fiz nada. Nesse meio tempo, ainda fiz curso de cabelo, fiz alguns cursos, mas não dei andamento, até por Uhum. conta deles estar estudando na escola. Tentei abrir um salão na época, ele já estava com entre 10, o Gustavo com 14, a Júlia com 10, o Gustavo com 14. Mas aí eu não achava profissional para estar junto comigo. Eu falei sozinha para cuidar da casa, do salão, levar eles na escola, e médico. Eu falei, não vai resolver também, né? Porque daí começa a fazer outras atividades, né? E não Vai pra escola, vai fazer aula disso, vai pra casa do amigo e a mãe vira o Uber. é aquela coisa também da gente não conseguir achar uma pessoa para te ajudar em casa, que é meio escasso, né? E eu E falei, você cuidava da casa sozinha nesse tempo? não, até hoje eu cuido, Era às vezes sozinha. sozinha. E às vezes, assim, eu procuro diarista, tudo, às vezes algumas dá certo, depois saem. Ah, nunca fica num período longo, sabe? Acaba Uhum, eu mesmo. Mas já passou na minha cabeça, assim, falar, nossa, passou os anos, eu não tive nenhuma profissão. Só que aí uhum. eu repenso, né? E vejo que valeu cada dia, valeu cada segundo com eles. Porque às vezes é muito necessário ter diálogo, né, com os filhos. Mas outra coisa que eu andei pensando é que assim o nosso exemplo é muito importante para os nossos Sim. filhos. Então, você está em casa, ele vê tudo que você faz, a sua atitude, o seu posicionamento com as pessoas, tudo. Eles observam tudo. Desde pequenininhos vão observando. Ah, minha mãe é assim, assado, faz isso, faz isso, faz. Né? Então, eu achei que valeu cada dia, sabe? Não que eu ache ruim quem trabalha fora. Eu acho que ela é extraordinária, né? Porque ela dá conta da casa, dos filhos, do marido, trabalha fora, chega e faz ainda o trabalho em casa. Então, eu acho fantástico isso, sabe? E é isso. E você tinha rede de apoio? Tipo família, Não, alguma pessoa aqui, se você precisasse, por exemplo, você ir ao médico, você tinha com quem deixar eles? não, eu nunca tive rede de apoio, porque a minha mãe sempre morou longe, né? Hoje ela mora aqui, mas quando eles eram pequenos, era eu mesmo. Eu lembro que na época, eu não sabia dirigir, tinha carro na garagem, mas não sabia. E eu ia pro médico de ônibus com um carrinho, às vezes, com bolsa, tudo com eles. E eu lembro que eu andava até de bicicleta aqui no bairro de Piracicaba, com eles, a Dília no banquinho, Gustavo em outra bicicleta, a gente andava pelo bairro, fazia as coisas que tinha que fazer. E um dia eu caí um tombo, machuquei o joelho para não deixar a Júlia cair. E um dia, num outro dia assim, o Gustavo viu um Fusquinha, uma mulher dirigindo um Fusquinha. Ele falou: Mãe, olha, até a velhinha dirige, e você não dirige. Então, corajou. Eu falei: Não, tá certo, Gu, a mãe vai tirar carta. Aí eu tirei carta, né? Ó, Tirei carta por ele, assim, sabe? Então, e hoje vou por tudo, assim. Então, eu acho e assim, eu acho que para eles, por exemplo, hoje que eles já são grandes, como é para eles? Eles comentam alguma coisa do tipo assim, ah, era tão bom ter a mãe em casa, porque ficou doente, fica com a mãe. Chegou em casa da escola, é a mãe que tá lá, tudo que precisa é a mãe, não tem outra pessoa interferindo naquilo. Eles chegam a comentar sobre isso ou não? eu sempre falo que eu sou uma pessoa que sempre podem contar comigo. Inclusive, a Júlia faz faculdade agora em São Paulo. E às vezes, que nem no começo, né, que ela foi difícil pra gente. E às vezes ela me mandava mensagem: ai, mãe, tô com saudade da sua comida. Ai, hoje eu não tô.
no bem, queria tanto aquela sua sopinha, sabe? Então, eles sempre falam, né, que tudo que eu fiz e faço por eles até agora, continuo fazendo, porque ainda eles estão comigo, né? Uhum. Eles falam que é muito importante, tudo é a mãe. É aquilo que eu falei para você, é exemplo de mãe 24 horas ali, né? Então, eles sabem que pode contar comigo para tudo. Ai, que bom, né? Que prazer que você teve, de privilégio de poder, né, ter esse momento com o apoio do marido, né? A retaguarda ali, fala, não, vai que eu dou conta. É um privilégio mesmo. Agradeço muito a Deus por isso, porque eu tive esse privilégio de poder escolher, né? E eu sei que Uhum. muitas mães, elas não têm essa escolha, elas têm que trabalhar e dar conta da casa dos filhos, né? Algumas têm a rede de apoio, algumas não têm, né? E eu sei que é difícil mesmo. Sem rede de apoio, trabalhando, fazendo tudo é. Por isso que hoje em dia tem até profissionais, né, que são essa rede de apoio para as mães conseguirem fazer, estarem por aí. E arrependimento hoje, a Ana de hoje, se arrepende Não, ou não? não me arrependo. Não, não me arrependo um pouco. Mas Ana, você tá, ó, agora você tá com quanto? 40? 45. E dá tempo de você fazer um monte de coisa ainda. Agora eles cresceram. Se você quiser fazer, dá pra fazer, que você começou cedo. Dá para fazer ainda muita coisa, nunca é tarde para nada, né? Dá para Sim. Se você tiver esse desejo, né? sim. Eu tenho que querer. Porque não, porque eu falo assim, eu vejo às vezes muita comparação que hoje a nossa sociedade parece que se você não produz dinheiro, você não vale nada. Só tem valor quem agrega financeiramente. E eu discordo, porque, por exemplo, os valores que você pode passar para os seus filhos estando com eles dentro de casa, você criou pessoas Sim, seguras, com uma boa autoestima, sabendo que tem para onde voltar. Você pode estar ali. Então você agregou muito valor para o mundo, vamos dizer assim, dando esses valores para os seus filhos. Não que a mãe que trabalha não possa dar, sim. mas você teve essa oportunidade de estar ali. E agora, se você decidir, por exemplo, eu não preciso trabalhar fora, eu continuo aqui, porque a casa, meu Deus do céu, como é um trabalho infinito, né? Fazer comida todo dia, cuidar da casa, já é. Então, só sendo dona de casa, que às vezes é uma profissão muito menosprezada, eu acho que a gente agrega muito valor dentro de casa. Porque é muito bom você chegar em casa e eu, agora que tenho mais disponibilidade, às vezes ponho a mesa, às vezes na hora do almoço, sim, ponho a mesa, todo mundo senta, come, na hora da janta, senta, come, todo mundo junto. É diferente do que naquela correria, naquele vucu-vucu, pega uma marmita e senta, come um na sala, uma, A sabe? hora que dá, Então, né? eu comecei a ver que a nossa sociedade inverteu alguns valores e aí a gente se culpa muito, né? Do tipo assim, nossa, não tô trabalhando fora, não tô gerando dinheiro. E daí, você tá gerando outra coisa tão importante quanto, né? Verdade. Eu acho assim, muitas mães nos dias de hoje se culpam mesmo por não, algumas por não conseguirem trabalhar fora, porque trabalhavam antes de engravidar, e outras se culpam porque cuidou dos filhos e não teve uma profissão, né? Tem os dois lados. Uhum, Tem uma amiga que ela está passando por essa situação. Ela trabalhava antes, né? Engravidou, tem filhinho. E hoje ela se culpa muito por cuidar só do filhinho, da casa, por se sentir que não é tão útil, por não estar trabalhando fora, porque ela tinha uma vida independente, né? uhum. Culpa às vezes, sabe? Por não estar trabalhando. E um conselho que eu sempre falo para ela: espera um pouquinho mais até ele aprender a falar. Porque aí, quando ele sabe falar, você coloca na escolinha, pode ser a melhor escolinha que for. Ele vai chegar em você e vai falar: olha, mamãe, aconteceu isso e aquilo, né? Vai te ajudar, talvez. Mas espera Uhum. mais um pouco, porque passa tão rápido.
né? Passa tão Sim. muito rápido. Eu acho que a gente peca quando a gente se compara, Sim, porque cada uma vive uma realidade. sim, é isso que eu falei Então, pra ela. tem mulheres que não podem parar de trabalhar porque a renda agrega em casa, precisa daquela renda. Tem mulheres que podem escolher, tem mulheres que não têm como trabalhar, não têm trabalho. Então, eu acho que a gente tem que ver aquilo que funciona pra gente. É, Mas a minha ideia de fazer essa live era mais assim, deixar muito registrado que quando você não está gerando valor financeiro, você está gerando outros valores dentro de casa. Então, mamãe, se você está em casa, pode ficar com os seus filhos, não se culpe por isso. Não se sinta, eu sou inútil, eu não estou produtiva. Jamais. Você estar em casa disponível para o seu filho, você está criando um cidadão melhor para o mundo. Você está dando o apoio que a criança precisa naquele momento. A criança precisa da mãe. A gente sabe quantas vezes eu fui trabalhar e minha filha não estava bem e eu ficava assim, ó, coração na mão. E às vezes eu tinha minha mãe que podia ficar, às vezes eu não tinha, ia para a escolinha sem estar muito bem, ou ia para a sogra, e isso acaba com a gente. Então, não ache que só porque você não trabalha fora, você não produz. Você produz, produz demais, porque cuidar de uma casa dá muito trabalho. Cuidar de criança dá muito trabalho, é exaustivo. Eu falo, é administrar uma empresa, né? Administrar uma casa. não tem Não tem feriado, férias, não tem noite, não tem adicional tem noturno. nada, a vida toda. Então, assim, a gente como mulher tem que ver o que encaixa pra gente. Então, se hoje encaixa para você continuar em casa, que ótimo! Você está produzindo ali dentro da sua casa, agregando valor para o seu lar. Eu não posso, eu preciso trabalhar? Continua, vai trabalhar então e ver qual é a realidade que encaixa para você. Mas tira a culpa. Eu falo que maternidade e culpa anda ali juntinho, grudadinho, né? E não precisa ser assim. A gente pode falar, não, chega, eu vou viver a minha realidade, parar de se comparar com o outro. Mas aqui deixar um exemplo para vocês de alguém que decidiu se dedicar à maternidade exclusivamente, ao lar, e tá feliz. É verdade. Tá feliz, tá bem resolvida com isso. É possível. Então, mamães, se vocês têm essa dúvida ou esse desejo, é possível sim. Desde que você entenda o valor que você está gerando. Ou não é um valor monetário, é um valor que vai fazer toda a diferença na vida dos seus filhos e da sua casa também. É verdade, é isso mesmo. Cada mãe tem as suas prioridades, né? Sabe o que acontece dentro do seu lar. E cada uma sabe, né? Então, é que nem você falou, é só não ter esse sentimento de culpa. Hum. Porque a mãe, ela faz tudo, ela dá tudo do seu melhor. Uma mãe, ela vai fazer tudo do melhor para o filho, para casa, para o esposo, marido, né? Então, eu acho que a culpa, ela não tem que tirar fora de tudo, É. sabe? Viva com amor, né? Se hoje você está em casa, aproveite, curta, viva esse momento. Se amanhã você for trabalhar, também aproveite, curta e faça aquilo que está dentro do seu coração. Fala, a gente, mulher, mãe, a gente tem a verdade aqui, ó, no nosso coração. A gente sempre sabe o que a gente tem que fazer, ouve a voz do coração e se joga que a gente cria valores para o mundo, né? Cria pessoas com valores para A o gente mundo. tem que frisar também é que a gente não é perfeita, né? A gente Não. não é perfeita. A mãe não tem que ser perfeita. A mãe, além, assim, ela ensina, mas ela aprende muito com os filhos, né? Ela aprende muito. Como a gente aprende, né? Filho é É escola. uma escola, então é recíproco, né? Do filho e É. da mãe. Uma coisa, eu acho lindo, sabe? O sentimento de mãe para um filho para uma mãe, é uma coisa assim eterna, assim, é maravilhoso. É tão bom poder, né? É um privilégio a gente ser mãe. Obrigada, Vera. A Vera tá falando que amou a live. Obrigada. É, Mãe, é isso.
A gente aprende cada dia com os filhos. A gente não tem que ser perfeita, porque antes de ser mãe, nós somos só mulheres. E a gente está aprendendo nisso tudo. A gente vai dando para os filhos aquilo que a gente tem, a gente vai se curando, vai tratando as nossas feridas também, aprendendo a cuidar dos filhos. Então, a maternidade é um despertar, né? Mas que não precisa ser um peso. Não precisa ser um peso. A gente pode maternar tranquilamente, sem se comparar, sem ficar achando que não está fazendo, porque tudo que a gente está fazendo para aquelas pessoinhas, naquele momento, é o que elas precisam, né? É verdade. Então, vale a pena. Hoje eu falo, às vezes a Bianca pega e fala assim, ai, mamãe, te amo, mas é muito grande. E ela tenta mostrar com a mãozinha assim, eu falo, isso aí não tem como, gente. Não tem preço que pague isso, né? O estar perto, ouvir esse tipo de coisa. A Erika tá Olha, dizendo. Ana, ó. Você é uma mãe maravilhosa, Ana. Trabalha duro, caprichosa. Mas eu me inspiro, porque quando a Ana posta as mesas de chá dela, eu já fico toda babando aqui, falando, um dia eu vou conseguir ter essa mesa aí. Coisa que eu gosto desde pequenininha também. Então, Aí, ó. isso é de mim mesmo, gostar de cuidar da casa, das coisas. É prazeroso para mim, não é um fardo. Claro que às vezes eu também me canso, também fico cansada, mas é prazeroso, é gostoso para mim. E é tão diferente, né? Sentar numa mesa bonita, né? Aquele É outra refeição. Eu fiz um post uma vez quando eu comprei meu aparelho de jantar. Imagina, 10 anos de casada, eu não tinha. E aí eu falei, cara, e faz diferença? Quando eu coloco a mesa assim, ó, e fica tudo arrumado. Nossa, parece que até a comida fica mais gostosa. Com certeza, eu também passei a fazer as mesas assim há pouco tempo atrás. Antes eu também não tinha condições, né? Mas eu sempre fui de arrumar. Por mais que fosse, eu sempre fui de arrumar, colocar a mesa, né? Então, para mim, Faz diferença, né? aqui em casa, eles têm o hábito mesmo de sentar e comer junto todos, né? Ai, que gostoso. Não é tudo tão perfeito, que às vezes eu tô lá embaixo, que aqui tem escada, eu chamo pelo celular. Muita gente às vezes critica. A mãe fala com o filho pelo celular. Mas não é, Ué, eu não gosto de gritar, falar alto, eu não consigo. E às vezes eu chamo pelo celular. Vem almoçar, vem comer. vem almoçar. Mas A gente usa o recurso que a gente tem, né? é, Tá certo. a refeição ela é muito importante, porque ali na mesa você conversa muitos assuntos. É um momento ali que você tá com a sua família. É muito bom. E às vezes Ai, que ele bom. quer esse momento para falar, para conversar, Sim, né? Falar, vamos aproveitar que tá todo mundo aqui, quero falar sobre isso. então é muito importante. Sim. Ana, foi um prazer. Fiquei muito feliz quando você aceitou meu convite. Prazer. Gostei, espero que vocês gostem também. Vou deixar a live salva aqui no meu Instagram, vou deixar também lá no meu canal no YouTube. Se você gostou, compartilhe com mais mães que possam estar passando por essa sofrência da decisão entre ficar em casa ou trabalhar. Mas o que eu queria deixar é, mamãe, viva o seu momento, tenta se libertar da culpa. Se precisar de ajuda profissional, tem terapeutas para fazer isso, eu sou uma delas. E não fica sofrendo à toa. Não compare a sua realidade com ninguém. Viva o seu momento e sinta prazer mesmo, né? Como a Ana falou, é prazeroso para mim fazer isso. Então, se para você é prazeroso fazer isso, faça. Se não for e você prefere trabalhar fora, tá tudo bem também. E foi um prazer. Gratidão a todo mundo que acompanhou. Um beijo. O prazer é meu. Beijo para todas também. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Ana.